A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Provérbios. Tem muito a nos ensinar. Hoje continuamos, no capítulo 14, do 8 ao 15. E vamos terminar com 2 Reis 5, do 11 ao 14. Onde o tema é Conselhos bons, traz saúde física e espiritual. Esteja perto de pessoas que somam. Esteja perto de pessoas que gostam de dar conselhos bons. Mas não esteja perto de rodinha de escarnecedores, de fofoca, de disse-me-disse, de zombaria, porque só vai trazer decadência para você. E você não vai crescer espiritualmente. Provérbio 14, a partir do 8. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, principalmente o caminho com Cristo. É a gente entender o que dá para a gente e o que não dá. Mas a estutícia do estolo é engano. Tem pessoas que vivem em cima de coisas que não glorificam o nome de Deus. É engano. Está se enganando. Está na casa de Deus há anos, mas não muda. Está na casa de Deus, mas quando sai dali fica com uma vida de engano, de estutícia. Só traz prejuízo. Os loucos zombam do pecado. Quem na Bíblia zombou do pecado? Sansão. Sansão brincou com o pecado, com Dalila, até ela destruir ele. Davi era segundo o coração de Deus, mas deixou de ir para a guerra para ficar no jardim e lá caiu no laço da prostituição. Mas entre os retos, a benevolência. Entre os retos, a bondade, a coerência, a visão de águia. Se estiver lutando para ir para o céu, lendo a palavra e observando quem está ao seu redor. O coração conhece a sua própria dor. O estranho não participará da sua alegria. Às vezes a gente está com dor, com tristeza, com dificuldade. Mas a gente está ali com Cristo. Mas o estranho não participará da sua alegria. O estranho é o quê? Aquelas pessoas que andam de forma estranha, em laços, engano. A sua dor não vai somar em nada. Pelo contrário, ele vai sair falando da tua dor para tudo e para todos. Vigia. A casa dos ímpios se desfaz. Quem faz suas covas nela cai. Amã fez uma forca para Mardoqueu, foi enforcado nela. A casa dos ímpios se desfaz. Aqueles ímpios prepararam uma cova e jogaram Daniel. Daniel saiu de lá sem problema nenhum, porque Deus era com ele. Quem foi que se desfez? A casa deles. Porque a Bíblia diz que quando o rei mandou jogar ele e as famílias, antes de cair no fundo da cova, os leões já estavam estraçalhando. Mas a tenda do reto florescerá. A gente luta para ser reta e reto. A gente luta para estar na direção de Deus. A gente floresce com atitudes, com nossa ação, nosso agir, lutando para realizar nossos sonhos diante do querer de Deus. Há um caminho que ao homem parece direito, mas deles são os caminhos da morte. Às vezes o caminho do homem é estar perto de pessoas que aos olhos dele é bom, mas vai te levar para o abismo. Às vezes vai para coisas que não glorificam o nome de Deus, vai acabar caindo. Ontem eu vi uma mensagem na igreja gloriosa. O pastor falou, quem está no barco com Cristo é bênção, mas se sai do barco, o vento não fica de pé. O vento lhe traga. Então a gente tem que estar no barco com Deus. A gente tem que estar perto de pessoas que estão dentro do barco com Cristo. Então a gente tem que somar e observar tudo que está ao nosso redor. Porque se você se encantar com coisas que não glorificam o nome de Deus, vai ser caminho de morte espiritual. Até o riso, o coração sente dor. Até no riso, o coração sente dor. Mas o fim da alegria é tristeza. Às vezes aos olhos das pessoas está tudo bom, mas nosso coração está doendo. Isso é uma enfermidade, isso é uma luta, Mas o fim da alegria é tristeza. Mas mesmo na tristeza, Deus está comigo e com você. Porque a Bíblia diz que até a tristeza, na presença do Senhor, salta de alegria. Glória a Deus. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia.
Mas o homem bom se fartará de si mesmo. Aquele que se extravia, aquele que faz coisa de qualquer jeito, ele vai se fartar do pecado. Ele vai se fartar dos seus problemas e vai cair em abismo. Às vezes está na roda, em lugares que não glorificam Deus, vai se fartar. Vai achar que o pecado é bom, que aquelas pessoas é boa, vai se dar mal. Mas o homem bom se fartará de si mesmo, da presença de Deus na vida dele. O homem bom se fartará das suas atitudes benéficas. O homem bom se fartará do que comer no seu trabalho, do seu suor. Para terminar o 15. Os simples dá crédito a cada palavra. O simples é aquela pessoa que não observa nada. Tudo acha que está certo. Está caminhando para o abismo, mas está certo. Mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente, ele observa os passos dele, quem está ao redor dele. O prudente, ele tem que ver o que é bom ou o que é caminho de morte para ele. Para terminar, 2 Reis 5, do 11 ao 14. Aí você vai entender o tema. Conselhos bons traz saúde física e espiritual. Aqui está falando de Naamã, aquele general que foi para ser curado de lepra. Porém, Naamã muito se indignou, saiu dizendo: Esse que eu dizia comigo, certamente ele sairá, possear em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele fez toda uma fantasia. Ele não conhecia a palavra. Que Eliseu ia sair, ia botar a mão, ia orar, e aquela lepra ia sumir. Mas com Deus não é assim. Ele abate o soberbo. Qualquer um que se acha que ele abate. Ele tem suas formas de trabalhar. Porque é na simplicidade que o milagre chega. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Porque os rios de Damasco, onde ele vivia, o lugar dele, a terra natal dele, eram bem melhores. Só que o rio que Eliseu mandou era um rio sujo. Mas Deus pega o que não é e faz ser. E a gente tem que estar com essa visão santa. Mas o 13 diz o seguinte: Então chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. Você está entendendo o tema? Conselhos bons traz saúde física e espiritual? Porque aqui soldados, né, que estavam ali a escutar ele, subordinada às ordens dele, deu um conselho bom. Aí veja o que aconteceu no 14. Então desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Depois daquele conselho dos seus soldados, que naquela época era normal, uma autoridade diante dos seus subordinados, chamado de pai, era respeito, ele ficou purificado. Já pensou se não tivesse um conselho bom? Já pensou se o soldado dissesse: o senhor tem razão, inflamasse mais ainda? Ele voltaria sem sua bênção. Porque nós temos que estar perto de pessoas que têm conselhos bons. Nós temos que estar perto de pessoas que o nome de Deus é glorificado. Nós temos que estar perto de pessoas que eu e você vai somar. Mas se você vê que não é bom, independente de ser na casa de Deus ou não, fuja da aparência do mal. Porque você vai acabar se contaminando. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não é sair do corpo, é vigilância. Você pode estar longe de algumas pessoas e orar por elas, né? Você não tem ódio, você não tem inveja. Mas esteja perto de pessoas que somam. E aqui o conselho de um soldado, de um subordinado, ou de um soldado, fez toda a diferença. A bênção ele levou. Então lembre-se do tema. Conselhos bons traz saúde física e espiritual. Isso é na igreja, é no trabalho, é na faculdade. Isso é para jovem, para adulto, para ancião, para todos nós. Porque todos somos falhos. Escuta conselhos bons, que vai ser bênção na tua vida física e espiritual. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.